Salve, salve, alunos do terceiro ano, CAUNE, tópicos especiais em matemática, geometria plana. Nós estamos falando do Teorema de Tales, do Teorema da bissetriz e de semelhança de triângulos. Já teve uma aula teórica desse assunto, uma aula onde nós resolvemos os primeiros exercícios da lista número 4 e hoje nós vamos continuar na lista número 4. Então é continuação. Essa lista é uma das mais importantes para a nossa prova, a A8, e também no estudo da geometria plana, tá bom? Então vamos prestar atenção, vamos acompanhar, tá? Essa lista já está disponível lá no AVA. Vamos procurar fazer os exercícios. Nesse momento, especificamente nessa lista, eu estou procurando fazer quase que a totalidade dos exercícios. Por isso que esta é a segunda aula de resolução de exercícios desse assunto. Então, eu sou o professor Claudio Wagner e eu conto com a valiosa e valorosa participação de todos vocês que estão acompanhando esta aula. Então, me acompanhem, vamos para frente. Exercício número 6. O lado do quadrado ABCD da figura a seguir mede 4 centímetros. Então, eu vou colocar aí o lado desse quadrado, 4 aqui, 4 aqui. Pergunta, calcule a medida do segmento DE. Por isso que eu já coloquei aqui X, tá? Então, o enunciado desse problema é curto, não tem muita coisa, tá? Eu sei que o lado do quadrado é 4, e eu estou interessado no segmento DE. Além disso, que está no enunciado, eu também sei que aqui tem um segmento que vai do A até o E. Esse segmento que vai do A até o E, esse ângulo é alfa, tá? E o complementar dele, 3 alfa. Complementar por quê? Porque alfa mais 3 alfa tem que dar 90 graus, porque forma a quina do quadrado. Imediatamente, eu já posso escrever isso aí. Alfa mais 3 alfa igual a 90 graus. Aí, alfa mais 3 alfa é 4 alfa. Isso implica, então, que 4 alfa é 90 graus. Portanto, alfa é 90 dividido por 4, que dá 22,5. 22,5 é a metade de 45. É a metade de 45 graus. Por falar em metade, eu vou vir aqui neste desenho e vou traçar a diagonal do quadrado. Aí, tá? Então, vem do vértice A até o vértice C. Agora, a diagonal de um quadrado, ela divide o ângulo ao meio. Ela é a bissetriz do ângulo interno. Então, este ângulo aqui, né, que está na quina do C, aqui no B, aqui no A, aqui no C, de 90 graus, tá? Então, ele vai ser dividido em uma metade, que é 45 graus. Então, quer dizer que esse alfa mais esse pedacinho tem que ser 45 graus. Mas veja bem, o alfa é a metade de 45 graus. Então, isso aqui tudo é 45 graus. Isso aqui é a metade de 45 graus. Então, este aqui, onde está o meu cursor, tem que ser a outra metade de 45 graus. Então, aqui também tem que ser alfa. Não há outro caminho para esse ângulo, conforme está escrito aí. Aí, nesse momento, eu tenho que o triângulo ADC, tá? Nesse triângulo ADC, o segmento AE divide o ângulo ao meio, ó, tá? Então, é uma bissetriz, tá bom? É uma bissetriz. Se é uma bissetriz, eu posso me lembrar do teorema da bissetriz. Na derradeira aula foram os exercícios que nós finalizamos a aula. Teorema da bissetriz. Então, preste atenção. Eu vou dar um nome para o segmento EC, tá? Que é muito trivial, porque isso aqui tudo é 4. Esse pedaço é x. Aqui, então, vai ser 4 menos x.
Então, eu escrevo isso, tá aí, 4 menos x. Esse segmento azul, eu posso calcular o valor dele, tá? Eu vou apagar aí o ângulo, que eu não preciso mais dele. Esse segmento azul é a diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado é lado raiz de 2. Nessas nossas revisões, nós ainda não falamos disso, tá? Mas é um assunto conhecido, depois em algum momento a gente vai demonstrar esse fato. Mas aqui é lado raiz de 2, diagonal do quadrado. Como o lado é 4, então eu vou escrever a diagonal como sendo 4 raiz de 2. Então está escrito. Agora eu vou fazer o seguinte, presta atenção. Eu vou destacar esse triângulo. É o triângulo ADC. Então eu sombreei, eu vou olhar agora só para esse triângulo, porque nesse triângulo, esse segmento AE é a bissetriz, tá? Aí eu vou, como eu estou trabalhando com segmentos, eu vou chamar o teorema da bissetriz. Você lembra como é o teorema da bissetriz? Você escolhe. Isso eu falei com detalhes na primeira aula dessa matéria. Na aula passada, eu lembrei ainda com detalhes, mas agora a gente pode ser um pouco mais direto, tá? É a bissetriz do ângulo A, tá? Divide o ângulo A em duas partes iguais. Aí eu venho aqui para o D, que é o outro vértice, tá? Aí eu vou do D até a cabeça da bissetriz, 4. Depois eu vou do D até o pé da bissetriz, X. Aí eu faço cabeça sobre pé, 4 sobre x. Conforme eu expliquei, né, em aulas anteriores, está escrito aí, tá bom? Então, eu vim aqui do D até a cabeça, 4. Do D até o pé, x. Agora, eu faço a mesma coisa com o vértice C. Vou do C até a cabeça da bissetriz e do C até o pé da bissetriz. Aí, faço cabeça sobre pé, tá? Então, 4 raiz de 2 sobre 4 dividido por 4 menos x. Então, 4 está para x, assim como 4 raiz de 2 está para 4 menos x. Esse é o teorema da bissetriz interna, tá? Porque este ângulo aqui é um ângulo interno e o segmento AE é a bissetriz desse ângulo interno. O teorema da bissetriz, conforme eu já disse em pelo menos nas duas aulas anteriores, tá? Ele é filho do teorema de Tales. Agora, basta a gente resolver esta continha, tá? Que a gente chama de proporção, e encontrar o valor do x, que é o que a gente está querendo. Eu posso promover aí um cancelamento, simplificar esse 4 com esse 4, uma simplificação, melhor dizendo. Então, divide por 4 fica 1, divide por 4 fica 1, aqui ficou apenas o 1, e aqui ficou 1 raiz de 2, raiz de 2. Aí eu posso cruzar isso aí, que é o que eu vou fazer aqui, ó. Vou começar por essa parte, x vezes raiz de 2, x raiz de 2. 1 vezes 4 menos x, 4 menos x. O que é natural? Passar o menos x para o lado de cá. Daí eu vou ficar com x mais raiz de 2 mais x, quando menos x vier para esse lado de cá, que é o lado esquerdo. Então, fica assim, tá? Então, essa é a galera que tem a incógnita e essa é a galera que não tem a incógnita. Aqui, para somar o x raiz de 2 com x, eu tenho que colocar em evidência, tá? Então, coloco o x em evidência, fica x raiz de 2 por x, raiz de 2. X dividido por x fica 1, tá? Aí eu vou pegar essa galera que está multiplicando x e passar dividindo. Então, vai ficar 4 sobre raiz de 2 mais 1. Esta é uma resposta, tá? Mas nós podemos melhorar esta resposta fazendo um procedimento clássico, que é a racionalização, que é você tirar aquele radical lá do denominador. Então, veja o que farei, tá? Quando você tem no denominador uma soma ou uma diferença que envolve radical, basta você multiplicar em cima e embaixo, vamos dizer assim, pelo conjugado do denominador, que é quando você troca o sinal do meio. É uma linguagem que nós usamos em números complexos, mas podemos usar aqui também. Tá? Então, pega esse cara aqui que está embaixo, tá? Coloque em cima e embaixo com o sinal do meio trocado. Ok? Essa conta aqui, vamos dar uma olhadinha para ela, tá?
Aqui é quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, porque é o produto da soma pela diferença. Então, quadrado do primeiro, raiz de 2 ao quadrado, menos quadrado do segundo, 1 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado é 2, 1 ao quadrado é 1, 2 menos 1 é 1. Então, olha que maravilha, vai ficar o denominador. Esse troço multiplicado por esse é 1. Se você não lembrar dos produtos notáveis, né? Produto da soma pela diferença, você faz um chuveirinho, que é o que deu origem a isso, e vai chegar, fazendo corretamente, nesse número 1. Então, me acompanhe, tá? Aqui embaixo é 1, aqui em cima é 4, que multiplica isso. Eu não preciso fazer o chuveirinho, não. É mais elegante deixar assim, indicado, tá? Porque já está, inclusive, fatorado. Aqui embaixo deu 1, dividir por 1, não precisa escrever. Então, 4, que multiplica a raiz de 2, menos 1. Então, coloca aí um destaque na resposta. E este foi o exercício número 6. Ok? Usamos o teorema da bissetriz interna. Então, caminhemos, vamos para frente, tá? Aprendendo cada vez mais. E agora, o exercício 7. Considere um triângulo ABC de lados AB igual a 12, AC igual a 8 e BC igual a 15, tudo em centímetro. Aí, para não ficar muito abstrato, eu vou fazer uma figura, tá? Então, acompanhe. Tá aí. Então, triângulo ABC. AB, 12. AC, 8. BC, 15. Conforme o enunciado do problema. Sendo D e E os pés das bissetrizes interna e externa, respectivamente relativas ao vértice A. Então, o vértice A é esse aqui. Eu vou ter que traçar a bissetriz interna e ver o pé dela. Traçar a bissetriz externa e ver o pé dela. Tá? Então, vamos fazer isso antes de continuar a leitura e ver o que ele está querendo. Vamos começar com a bissetriz interna, tá? Relativa ao vértice A, é o que está escrito no enunciado. Veja. Então, tá aqui, ó. AD vai dividir esse ângulo ao meio, tá bom? Então, esse ângulo aqui alfa, esse ângulo aqui alfa, vamos dizer assim, tá bom? Agora, vamos fazer a bissetriz externa desse ângulo, que é dividir o ângulo externo ao meio. A bissetriz interna divide o ângulo interno ao meio. A bissetriz externa divide o ângulo externo ao meio. Então, é bem óbvio. O que é o ângulo externo? Olha, eu estou falando desse aqui, ele é formado por esses dois lados, ó, o de 12 e o de 8. Eu escolho um dos dois e prolongo, por exemplo, o de 12. Aí eu venho do prolongamento até o outro lado, que forma esse ângulo interno aqui. Então, este aqui é o externo. Isso aí já apareceu em alguns momentos dessas aulas. Isto não é novidade. Agora eu vou traçar aqui, ó, a bissetriz desse ângulo, tá? Só que aí eu vou ter que prolongar o BC. Porque a bissetriz interna, ela intersecta o lado oposto. Mas a bissetriz externa, aí eu tenho que fazer o prolongamento do lado oposto. E é o que eu farei nesse momento. Observe, aí está. E agora eu vou traçar a bissetriz externa. Olhe, tá bom? Então, a interna está aqui de azul e ela intersecta o lado oposto no ponto D. A externa está aqui de verde, intersecta o prolongamento do lado oposto no ponto E. D é o pé da bissetriz interna e E é o pé da bissetriz externa. É isso que ele fala aqui a respeito desses dois pontos. Então, tudo que ele está falando, eu estou desenhando para que eu possa enxergar, tá, aquilo que está sendo dito no enunciado. Fica mais fácil, né? Com certeza. Agora, o que ele quer? Na letra A, o comprimento do BD, do CD e do CE. Então, eu vou chamar isso aqui de X, isso aqui de Y, isso aqui de Z, respectivamente. Tá bom? Então, tudo que foi falado, tudo que foi pedido até esse momento, eu já inseri no desenho. Agora eu tenho que raciocinar. Olha, ele está falando de bissetriz interna
de bissetriz externa e tá trabalhando com segmentos, tá? Eu tenho esse segmento, eu tenho esse segmento, esse eu quero, esse eu quero e esse eu quero. Então, eu tenho que lembrar novamente do teorema da bissetriz. Só que nesse caso, eu vou ter que trabalhar com os dois. A bissetriz interna e a bissetriz externa. O que torna este exercício mais emocionante e completo, tá? E completo. Tornando assim uma questão bem valiosa que eu peço atenção de todos vocês aí, tá bom? Então veja, vamos começar com o teorema da bissetriz interna, tá? O ângulo é esse. Ele veio desse vértice. Então, para montar o teorema da bissetriz interna, eu pego os vértices, tá? Os vértices opostos àquele da onde nasce a bissetriz. Então, é os dois de azul, tá? Aí é aquela história. Eu venho dele até a cabeça da bissetriz. Eu venho dele até o pé da bissetriz. Estou falando da interna. Então, tá aí, ó. Eu vou do B até o A. Depois do B até o D, tá? Do vértice B até a cabeça da bissetriz, 12. Depois do B até o pé da bissetriz, X. Eu vou escrever bem aqui, ó. Já até deixei um espaço. Teorema da bissetriz interna. Eu vou escrever 12, né, que é cabeça, está para pé, X. E faço a mesma coisa partindo do C agora. Eu venho do C até a cabeça da bissetriz e do C até o pé da bissetriz. Aí faço cabeça sobre pé, então vou colocar um igual aqui e escrever 8 sobre Y. Então, 12 está para X, assim como 8 está para Y. Eu fiz isso nesta aula de hoje no exercício 6. E agora estou fazendo no exercício 7, teorema da bissetriz interna. Eu vou deixar isso quieto, tá? Porque agora eu quero fazer o teorema da bissetriz externa, tá? Só como é que faz o teorema da bissetriz externa? Paga tudo, tá? E vamos começar. Nós começamos do mesmo jeito. É a bissetriz externa ligada a este vértice. Então, você vai nos outros dois vértices, tá? Aí você vem desse vértice até a cabeça da bissetriz. Aí, depois desse vértice, até o pé. Só que agora eu estou falando da externa. O pé dela é aqui, tá? A diferença é só essa. Então, eu venho do B até a cabeça, 12. Depois do B até o pé. Então, vamos escrever ali um quadrado, tá? Um retângulo, né? Melhor dizendo, para colocar aqui dentro o teorema da bissetriz externa. Então, vai ficar 12, tá? Daqui até aqui é 12, que é a cabeça. Pelo pé até o pé, ó, que é, isso aqui tudo é 15, ó, até aqui é 15. 15 mais Z. Então, 12 está para 15 mais Z. É o que eu escrevi aí, tá bom? Agora, faço a mesma coisa com outro vértice. Então, tá aí. Eu venho do C, que é o outro vértice, até a cabeça da bissetriz. Então, 8. E depois do vértice até o pé da bissetriz, que é Z. Tá? Então, 8 está para Z. Aí eu completo ali em cima, coloco igual e eu já tenho a proporção. Então, eu apliquei o teorema da bissetriz interna e apliquei o teorema da bissetriz externa. E eu chamo a atenção que a lógica dos dois é a mesma, tá? Eu pego os vértices opostos, daquele aonde está a cabeça da bissetriz, aí eu vou até a cabeça, vou até o pé. Se for interna, até o pé da interna. Se for externa, até o pé da externa. Mas a lógica é a mesma, tá bom? Nesse momento, eu tenho, então, esta equação, esta outra equação, e eu tenho mais uma, porque x mais y é 15. Então, escreve, x mais y é 15. E é com essas três que eu vou me virar para descobrir o que ele está pedindo na letra A, que é o x, o y e o z. Eu não preciso mais do desenho, tá? Tudo que eu quero agora está escrito nessas equações. E como nós não estamos com muito espaço aí, para não tumultuar, apaguei o desenho e trouxe agora, apaguei o quadro e trouxe apenas as, vamos dizer assim, as equações, tá? Aí eu vou tirar as molduras, tirar os nomes e olhar para elas assim, friamente. Essa primeira tem um truque que eu posso usar, que eu usei
que eu usei no exercício da aula passada, que é muito importante quando você tem proporção. Você criar uma terceira razão ali. Aqui tem duas, né? 12 está para x é uma, 8 está para y é outra. Mas eu posso criar uma terceira. É só eu colocar o seguinte: eu somo os numeradores e somo os denominadores. Aí eu crio uma terceira. Eu mostrei isso, tá? Isso não é novidade. Tá bom? Professor, por que você está fazendo isso? Olha, aqui em cima vai dar 20. E aqui embaixo é 15, que é o que está escrito aqui. Então, olha o que vai ficar, tá? Substitui aqui, em cima 20, embaixo 15. Eu posso simplificar o 20 com 15. Divido por 5. Em cima fica 4, embaixo fica 3. Daí, eu posso pegar, já que é tudo igual, né? Eu posso pegar essa primeira, que tem o x, e igualar com 4/3, que não tem incógnita. Aí eu descubro o x. Faço isso, ó, tá vendo? Então, 12 está para x, assim como 4 está para 3. Aí eu escrevo, tá? Aí. Aqui eu posso simplificar o 12 e o 4, ambos dão por 4. Então, aqui fica 1, aqui fica 3. Eu não posso cortar esse 3 vermelho com esse 3 preto aqui não, tá? Quando você tem uma proporção, você não pode cortar caras que estão na diagonal. Na diagonal é para fazer isso aqui, ó. 1 vezes x, x. 3 vezes 3, 9. É para cruzar. Então, tá aí, x igual a 9. Ok? E o y? É só fazer isso, ó. Acompanhe lá. É só pegar essa. 8 está para y, assim como 4 está para 3. Então, faça isso, tá? 8 está para y, assim como 4 está para 3. Aí eu vou descobrir o y. Ok? Eu posso simplificar o 8 com o 4? Com certeza. Divide por 4 é 1, divide por 4 é 2. 1 vezes y é y, 2 vezes 3, 6. Então, y é igual a 6. É claro que você poderia ter feito diferente. Logo no começo, se você quisesse, ao invés de criar essa que eu criei, que deu origem a essa bonitinha, e eu acredito que ficou mais fácil, você podia ter cruzado, isolado, substituído. Você ia chegar no mesmo lugar, tá? Isso que eu fiz é uma alternativa, que é muito comum nesse tipo de problema, tá? Então eu já tenho duas das 3 coisas que ele me pediu. Tá faltando quem? O z. Mas o z vai sair daqui, ó, porque só tem uma incógnita. Vai sair daqui. Eu posso simplificar o 12 com 8? Posso. Divide ambos por 4, fica 2. Aqui fica 3. Aí eu posso agora cruzar. Vai ficar 3 vezes z e 2 vezes 15 mais z, que é o que eu acabei de escrever. Então, 3 vezes z, cá está. 2 que multiplica 15 mais z, eu indiquei. Aí eu vou fazer um chuveirinho. Aqui vai ficar 3z, 2 vezes 15 é 30, 2 vezes z, 2z. Momentos finais de uma equação, passo 2z para cá, vai ficar 3z menos 2z. Z igual a 30. Circulo tudo isso, tá? Trouxe até o desenho aí de novo, tá? Para você lembrar o que você acabou de fazer, porque faz tanto tempo, né? Você descobriu este cara e descobriu este cara. Você sabia apenas esses 2 caras e esse terceiro cara do triângulo, tá? Ok? Então agora vamos para a letra B. Me acompanhe. Letra B, tá? O valor, determine o valor, né? Calcule o valor de AD ao quadrado. Então, este azul, tá? A medida dessa bissetriz interna ao quadrado, mais a medida da bissetriz externa ao quadrado. Então, quanto que dá isso, mais isso ao quadrado? Aqui eu já coloquei os valores que eu encontrei na letra A, tá? Aqui deu 9, tu lembra? Aqui 6 e aqui 30. Então, esses números já fazem parte dos nossos resultados. Encontramos na letra A e aqui estão postados na letra B. Bom, primeiro pensamento que eu vou ter aqui, tá? Aqui, esse ângulo aqui onde está o meu cursor é igual a esse, porque é uma bissetriz interna, então eu posso chamar esse de alfa e esse de alfa. Esse aqui agora, aonde está o meu cursor e esse aqui também são iguais. Então eu posso chamar de beta e de beta. Vou escrever isso.
Então, alfa, alfa, bissetriz interna, divide o ângulo interno ao meio. Beta, beta, bissetriz externa, divide o ângulo externo ao meio. Alfa mais beta é um ângulo raso, porque a soma do ângulo interno com o ângulo externo sempre é igual a 90 graus. Escrevi, está lá em cima. Aí eu posso dividir tudo por 2. Aí vai ficar alfa mais beta igual a 90. Eu não vou descobrir o alfa e o beta, mas uma coisa muito importante, que esse mais esse é um ângulo reto. Tá? Significa o que aí, professor? Que você tem um triângulo retângulo. Quando nós falamos naquela aula, em aula anterior aí, que eu não me lembro agora o número, nós falamos dos triângulos, na classificação dos triângulos, nós falamos do triângulo retângulo, que é aquele que tem um ângulo reto. Então, o triângulo DAE é retângulo em A, porque alfa mais beta é 90 graus, tá? Então, esse triângulo que eu acabei de sombrear, ele é um triângulo retângulo. E o ângulo reto está no vértice A, tá? Isso aqui é um cateto, isso aqui é outro cateto, porque os catetos são aqueles que formam o ângulo reto. E quem se opõe ao ângulo reto é a hipotenusa. Bom, nós não falamos disso ainda na nossa revisão, mas é difícil um espírito aqui nesse planeta que não saiba da existência do Teorema de Pitágoras, tá? Que nós vamos falar, é o próximo assunto, também um assunto da mais alta relevância, o Teorema de Pitágoras, que diz assim, cateto ao quadrado, mas cateto ao quadrado é hipotenusa ao quadrado. Então, cateto AD ao quadrado, mais cateto AE ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, que é o DE. Tá? Agora, o DE, ora pois, é 36. Tá? Que é 6 mais 30. Então, aqui, ó, onde está o DE ao quadrado, é 36 ao quadrado, que é 1.296. E é o que ele quer. Porque AD ao quadrado mais AE ao quadrado, que é o azul ao quadrado mais o verde ao quadrado, é o que ele está pedindo, é 1.296. Tá? Destaca a resposta. Esse problema, então, é uma espécie assim de cenas dos próximos capítulos, quando iremos falar do importante Teorema de Pitágoras, assim, um dos cernes da geometria plana. Tá bom? Então, fechou esse exercício? Bom exercício. Vamos para frente. E agora o exercício número 8, o derradeiro dessa aula. FUVEST. Um teleférico transporta turistas entre os picos A e B de 2 morros. Este desenho faz parte do enunciado da questão. A altitude do pico A é de 500 metros. Está no texto, está no desenho. E a do B, 800 metros. E a distância entre as retas verticais que passam por A e por B é 900 metros. Na figura, T representa o teleférico. O teleférico está subindo em um momento de sua ascensão. X e Y, X é esse e Y é esse, representam, respectivamente, deslocamento horizontal e o Y, deslocamento vertical. Então, vai subindo, para no ponto. Qual foi o deslocamento vertical? Y. Qual foi o deslocamento horizontal? X. Qual é o deslocamento horizontal? Essa é a pergunta. Então, quer saber o X. Quando o seu deslocamento vertical, que é o Y, for 20. Esta questão, ela é tranquila, tá? Como você poderá observar. É uma questão de semelhança de triângulos, eu já adianto o assunto. É o primeiro exercício que estamos fazendo de semelhança de triângulos. Então, eu vou fazer com calma para lembrar da teoria. E depois, na sequência, a gente, evidentemente, acelera. Então, vai ter esse caráter de revisão. Eu vou tirar esse triângulo que aparece aí, tá? Neste desenho, e fazer um desenho próprio para facilitar a explicação. Aí está.
Nele eu coloquei tudo que tinha aqui, mais algumas coisas. Dei o nome para esse vértice, chamei de C. Aqui eu marquei que é reto e aqui eu marquei que é reto. Aqui está o X, aqui está o Y. Tem mais algumas informações que eu posso trazer para esse desenho. Por exemplo, a distância entre A e C, que é 900. E a distância entre B e C. Essa aí é só fazer uma subtração. Porque BC é isso aqui, ó. Que vai ser 800, que é isso aqui tudo, menos 500, que é isso aqui. 800 menos 500, registra 300. Não preciso mais desse desenho, tá? Eu só vou registrar, antes de apagá-lo, que o deslocamento vertical é 20. Então, vou marcar 20 aqui. Marquei. Aí eu posso dispensar o desenho original e ficar só com esse. Então, tá aí. Então, tudo que está escrito lá, está escrito cá, nesse desenho aí. Tá bom? Aí eu tenho uma situação bem interessante, que existe um triângulo ABC, e dentro desse triângulo, vamos dizer assim, tem um triângulo ATR. E eu vou mostrar algo que existe entre o triângulo pequeno e o triângulo grande, tá? Então, quantos triângulos tem nessa figura? Nessa figura tem 2 triângulos, esse pequeno e o triângulo grande. O que eles têm em comum? Primeiramente, esse ângulo que eu marquei de cinza está nos dois. Ele está no pequeno e ele está no grande. O ângulo reto também está nos dois. Então, tem 2 ângulos, tá? Sabe que quando tem 2, forçosamente, o terceiro tem que ser igual. Mas eu vou te convencer isso por outro motivo. Então, eu marquei o terceiro ângulo aqui e o terceiro ângulo aqui. Essa reta TR e essa reta BC, ambas fazem 90 graus com a base. Então, elas são paralelas. Portanto, isso aqui é uma transversal. E o ângulo com que a transversal entra em uma reta é igual ao que ela entra na paralela a ela. Então, tem que ser igual. Vou marcar de amarelo. Então, eu tenho 2 triângulos que têm os mesmos ângulos, tá? Eu vou fazer aqui um destaque, só para facilitar a explicação. Eu vou tirar esse triângulo pequeno daí de dentro, ó, tá? Então, eu vou descolar ele aí de dentro e colocar ele aqui embaixo. Aí fica o pequeno e o grande separado, só para facilitar a explicação, porque para resolver não precisa. Então, fiz isso, tá? Aí você olha para os dois e vê que eles têm ângulos ordenadamente congruentes. Esse congruente a esse congruente a esse e esse congruente a esse. Eu escrevo isso. Quando você tem 2 triângulos em que você detecta que os ângulos que estão em um são os mesmos que estão no outro, ou falando de outra maneira, são ordenadamente congruentes, você pode estabelecer uma proporção entre os lados desse triângulo. Então, você diz que os lados são ordenadamente proporcionais. Este lado implica nesse e vale a recíproca. E quando acontece pelo menos uma dessas duas coisas, você diz que os triângulos são semelhantes. Então, o ABC, o triângulo pai, é semelhante ao ATR, que é o triângulo filho. Então, vamos comparar, vamos estabelecer a proporção entre os lados, para encontrar o x, que é o que eu quero. Esse é um caso fácil, que não precisaria de muita coisa, mas eu vou lembrar o padrão, que para situações mais complexas ele é importante. Primeiro eu tenho que escolher qual é o sentido. Se eu vou do pequeno para o grande ou do grande para o pequeno, eu vou do grande para o pequeno. Aí eu olho para esse ângulo aqui. Eu começo por esse ângulo. Quem é que se opõe a ele no grande? 300. Quem é que se opõe ao mesmo ângulo no pequeno? 20. Aí eu escrevo 300 está para 20. Agora eu mudo o ângulo, o amarelo. Volto para o grande, que é do grande para o pequeno. Quem é que se opõe ao amarelo? No grande, 900. Quem é que se opõe ao amarelo no pequeno? X. Então, 900 está para X. É assim que eu estabeleço a proporção, guiado pelos ângulos, tá? Agora, eu vou simplificar o 300 com o 900. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 3. Aí eu vou cruzar. 1 vezes x é x, 3 vezes 20, 60. Tá? Então, de forma tranquila, nós temos aí 60. Tá bom? Tinha outras maneiras de você chegar nessa conclusão. Você pode ver que esse cateto aqui é o triplo desse. Então, esse aqui só podia ser o triplo desse também. Dava de ter visto assim, porque existe uma coincidência aqui dos números. Mas eu trouxe dessa maneira para utilizar em situações mais complexas, principalmente quando os triângulos estão virados.
É claro que eu podia ter chegado nessa proporção para marcar a resposta correta, que é 60, com o desenho original. Nada me impede. Quem é que se opõe ao cinza? 300. Quem é que se opõe ao cinza? 20. Então 300 está para 20. Quem é que se opõe ao amarelo no grande? 900. Quem é que se opõe ao amarelo no pequeno? X. Tá bom? Então, meus amigos, esta foi a aula de hoje. Na próxima aula, eu vou aprofundar em semelhança de triângulos, tá? Então, esse é o nosso objetivo. Então, concluímos. Grato por todos aqueles que acompanharam a aula e até a próxima.